O fim dos gêmeos siameses. Olha o que o Abner O fim dos falou. gênios siameses para quem tem paciência. Esse não é um vídeo de comédia, esse não é um vídeo de humor, é um vídeo onde eu vou contar o meu lado da história desde o início até o fim dos gênios siameses. Por que estou dizendo que é um vídeo para quem tem paciência? Porque tem várias situações que eu vou precisar comentar, várias histórias que eu vou precisar entrar para justificar atitudes futuras. Então, eu preciso contextualizar muita coisa, e se você quer entender toda a história, você vai ter que ouvir desde o começo até o fim, que eu vou entrar por caminhos que você vai se perguntar por que ele está falando sobre isso, mas no futuro você vai entender, ok? Se você está assistindo esse vídeo, você conhece os gênios siameses, uma dupla formada por mim, Abner Dantas e Cássio Zogro. A gente se conheceu em 2018, quando eu fui abrir um show de stand-up e Cássio foi assistir. Depois desse show, a gente se seguiu no Instagram, começou a trocar ideia sobre comédia, eu, ele, mais duas pessoas que também queriam ser comediantes em Maceió. Porque naquele momento, nenhum de nós éramos comediantes, nós só tínhamos feito uma apresentação de 5 minutos cada, então só estávamos tentando ser. Mas como as ideias de todo mundo bateu e não tinha ninguém fazendo stand-up naquela época em Maceió, formamos um grupo chamado Quarta Categoria, e pulamos a etapa de ser open mic. Depois de alguns meses já tínhamos um grupo formado que cada um fazia 15 minutos de stand-up. Depois de um tempo, uma coisa incomodou eu e Cássio, que era os outros dois integrantes terem um contato do bar. Não incomodou de forma maldosa, mas incomodou porque a gente se sentia dependente deles para fazer show, tinha que esperar eles marcarem data, eles estarem dispostos, então a gente foi atrás de outros bares para fazer show do grupo. Estávamos marcando de ir em bar, tentando alinhar um dia, e Cássio um dia chegou para mim e falou: ó, consegui um bar pra gente ir. Pelo que eu lembro, ele estava pela orla e resolveu ir atrás de bares e conseguiu o contato de um bar. Em outro dia, fomos eu e Cássio nesse bar que ele tinha conseguido trocar ideia com o dono, e assim fechou-se uma parceria entre eu, Cássio e o dono do bar. Isso em meados de 2019. Depois chega 2020, tem pandemia, o grupo se desfaz, acaba se desfazendo. Em 2021, tem uma coisa no stand-up que sempre o primeiro que sobe no palco tem mais dificuldade para agradar a plateia, pra plateia entrar no ritmo. Em 2021, já tendo feito alguns shows nesse bar, eu e Cássio, nem eu nem ele queria subir primeiro para fazer o show. Então nós decidimos subir os dois juntos para começarmos juntos. E acabou que a gente subiu juntos e deu tudo certo, a dinâmica fluiu bem. Pensamos, pô, podemos fazer isso mais vezes. E aí vamos fazer um show só nós dois, sendo que o grupo já tinha acabado há algum tempo. E surgiu o Gênios Siameses. Nessa época, eu e Cássio trabalhávamos juntos em um quiosque de açaí. Então, lá em um dia de trabalho, a gente ficou, qual nome, até que eu sugeri o nome Gênios Siameses. E estávamos nós dois em busca de um nome. Então, surgiu a dupla ali com o esforço dos dois. Nessa mesma época também, em 2021, nós viajamos para São Paulo pela primeira vez. Cássio conseguiu a casa de um amigo dele para nós dormirmos de favor durante um mês. E por que eu estou pontuando esse tipo de coisa? É para mostrar que na época tinha uma amizade, uma parceria, que os dois se ajudavam bastante. Como, por exemplo, quando a mulher dele engravidou da filha dele, eu que trabalhava mais nas produções de show. Eu chegava mais cedo, eu organizava as mesas e tinha que esperar ele chegar atrasado para conseguir fazer o show. Não estou me queixando, só estou esclarecendo que tinham ajuda de um lado e ajuda do outro, porque é assim que funciona a amizade na minha visão. Não importa se você ajudou com R$ 1 milhão e quando o cara foi lhe ajudar, ele só lhe ajudou com R$ 100. Qual era a condição que ele tinha de ajudar? É o básico. Viemos para São Paulo a primeira vez, gravamos alguns conteúdos de stand-up aqui, voltamos para Maceió em 2021. Postei esses vídeos no TikTok, os vídeos viralizaram, recomendei para ele, pô, posta teus vídeos no TikTok também, que é o que um amigo faz, tenta ajudar o outro. Ele falou, não, acho que não vai dar certo meus vídeos no TikTok não, acho que é porque você é jovem, se eu postar eu já sou mais velho assim, acho que não dá certo não. Resumindo, ele postou os vídeos, deu super certo também, foi a primeira vez que a gente viralizou, foi no TikTok. Assim, um público minúsculo que acompanhava e que seria fiel, mas foi o primeiro viral, assim. Eu falo público minúsculo porque, beleza, subiu 100 mil seguidores no TikTok, mas que vai comprar ingresso pra ir no seu show desse público vai ser 1 a 2 pessoas no máximo. Em 2022, depois de já um ano basicamente fazendo shows do Gênios Siameses, em 2022, na virada de ano de 2021 para 2022, Cássio viajou pra Bahia pra passar a virada com a família dele. Em janeiro, ele não estaria em Maceió, então eu marquei um show solo. Primeira vez que eu fiz o show solo, Desacato, foi em janeiro de 2022. Eu tinha, sei lá, 43 minutos de material, 45 minutos, mas eu queria muito me testar fazendo aquilo. E aí entra o ponto que eu falei do público do TikTok, ninguém foi, então eu tomei um prejuízo fundido. Mas o ano continuamos fazendo show do Gênios Siameses, até que em setembro levamos um comediante de São Paulo pra fazer show com a gente em Maceió, e nós tomamos um prejuízo desgraçado, porque pagamos passagem, pagamos hospedagem e não vendeu nenhum ingresso, venderam 7 ingressos. Então eu tive que vender meu celular pra pagar os custos e etc. Então ali em setembro de 2022, nós decidimos parar de fazer stand-up. E aí nessa época, Cássio foi e arrumou um emprego em um estúdio de podcast. Cássio já gravava o podcast Caverna do Ogro na casa dele, depois foi convidado para participar de um programa que era gravado nesse estúdio, e o dono do estúdio contratou ele para trabalhar lá. Alguns meses depois, Cássio me recomendou nesse estúdio, porque nos shows eu já era responsável por fazer os flyers, por mexer com rede social e etc. Me recomendou nesse estúdio. Primeira vez que o dono desse estúdio veio falar comigo, eu não aceitei as condições dele para trabalhar, falei, pô, tudo de boa, pra mim assim não serve. Ele também não aceitou as minhas e ok. Alguns meses depois, esse dono desse estúdio entrou em contato comigo de novo, e aí eu aceitei as condições, porque naquela época eu estava extremamente endividado e precisava aceitar qualquer coisa. E uma dessas condições que ele me ofereceu foi poder usar o estúdio para gravar meus conteúdos, o que era importantíssimo para mim. Comecei a gravar um programa chamado de Chava Show, que basicamente era uma versão do que eu faço hoje no plantão de Abner. Até que um dia de trabalho, que não tinha muita coisa pra fazer, Cássio me chamou pra gravar um episódio do Caverna do Ogro junto com ele. Gravamos um episódio e assim como no palco, a dinâmica foi boa em frente às câmeras. Me chamou pra gravar novamente na outra semana. Mais uma vez, o episódio foi bom. Foram os únicos 2 episódios que fizemos gravados no Caverna do Ogro. Porque depois que terminou o segundo episódio, ele me perguntou, cara, você quer gravar um episódio comigo toda semana? Como a gente já tinha um público pequeno do TikTok, eu sugeri, por que a gente não faz transmissão ao vivo e pede Pix para o pessoal que gosta da gente? Fizemos isso toda semana, uma transmissão ao vivo, começou, sei lá, com 15, 20 pessoas assistindo, e aí qual era o acordo? Como não temos custos de estúdio, nós dividimos o Pix. Depois de algum tempo fazendo, o público foi crescendo, quando tinha, sei lá, umas 100 e poucas pessoas simultaneamente, o dono do estúdio passou a cobrar a hora do estúdio.
E qual foi o acordo? Vamos pagar a hora com o dinheiro que entra do Pix e o que dividir, e o que sobrar, a gente divide. Ou seja, eu estava arcando também com 50% dos custos do estúdio. Nessa época, o canal dele já era monetizado, e o que entrava de superchat, eu não recebia nada. Também nunca entramos nessa conversa do que receber de superchat. Depois de um tempo, eu não lembro se foi ele que veio falar comigo, se foi eu que fui falar com ele sobre o superchat, passei a receber também do superchat. Um dos primeiros virais da live e do perfil dele foram as piadas com a tatuagem do meu pescoço, a tatuagem da minha avó. A gente fez uma live com a foto da tatuagem no fundo, zoou muito, fizemos muita piada com isso. Como não é segredo pra ninguém, minha família ficou chateada. Eu levei essa chateação da minha família até ele, expliquei. Não sou eu que estou chateado, é minha família. Só estou mostrando o que está acontecendo. O que ele respondeu, entendo, mas a live vai continuar no ar. Em nenhum momento eu pedi pra tirar nada do ar. Só mostrei que minha família estava chateada e que eu não iria fazer mais piadas com isso. Acabou que eu não consegui, depois fui fazendo piadas com isso. Mas em nenhum momento eu pedi pra ele parar de fazer piadas, em nenhum momento eu pedi pra ele tirar os vídeos das piadas com a tatuagem do ar. Mas por que eu estou pontuando isso? Porque ali também se estabelece um limite. Você está zoando nesse nível, eu vou zoar nesse nível também. Tanto que familiares meus, que eram próximos da gente, que iam no show da gente, que divulgavam o trabalho dele, foram se queixar com ele e ele simplesmente visualizou e não respondeu. Não estou dizendo aqui que ele está errado sobre fazer essas piadas, só estou pontuando para daqui a pouco vocês entenderem algumas atitudes minhas. Nessa época era uma grande parceria, a gente se ajudava bastante, como eu já pontuei em alguns momentos aqui, a gente sempre postava vídeos em colaboração. Até que um dia eu postei um vídeo em colaboração com ele, fazendo piada, onde eu fazia uma piada com Deus, e ele removeu essa colaboração. O que eu pensei, vou zoar ele por isso. Tanto que até hoje, uma das piadas do show é eu zoar ele porque ele não faz piadas com Deus. Não faz piada com Deus, nem com Alá. Se não tem medo de ser explodido, faz com Alá. Alá. Não tem muçulmano, não, né? Só sair. Depois disso, o Cássio ainda fez algumas piadas de árabe, mas não com Alá. E por mim, mulher feia se converte ao Islã, porque o que eu mais quero é que mulher feia se exploda. É tudo um bomba mesmo. Cara, é complicado, cara. Mas assim, não façam piada com o Islã, tá? Eu sou católico, né? O católico te perdoa. Se você zoar o macumbeiro, quem sofre é o frango. Mas muçulmano tem um pavio curto. Eu não quero entrar nesse assunto geopolítico, porque eu não tenho a pretensão de ser um pensador. Para falar de coisa alegre. Eu sou nordestino, eu gosto de construir torres, não derrubar. Mas você lembra um pouco um árabe, pô. Por quê? Um árabe negro. É um homem bomba de fumaça. As piadas com Deus. Comecei a zoar ele começou a me zoar do outro lado, a gente fingiu uma briga. Isso em 2023, acredito que no meio de 2023. E começamos a fingir uma briga. Tanto que se estiver ainda hoje no YouTube, tem uma live chamada Live da Separação, onde a gente fingiu que ia se separar. Nessa época fomos fazer show em Recife, ainda morando em Maceió, fomos fazer show em Recife, e na hora de voltar ele falou, vamos fazer a live o seguinte, eu entro, faço alguns minutos, depois você entra, faz alguns minutos, e no final a gente faz juntos, a gente fica se zoando. Resultado, a gente foi fazer a live, ele entrou, fez os 5 minutos, eu entrei depois, fiz os 5 minutos, fiz um monte de piadas com ele se sentiu, imagino, acuado, porque eu preparei piadas pra fazer com ele e ele não tinha nenhuma piada preparada pra fazer comigo, sendo que ele que sugeriu essa dinâmica na live. Quando voltou os dois para fazer juntos, ele pegou um áudio que eu tinha encaminhado da minha mãe pra ele, da minha mãe falando sobre, reclamando entre aspas, sobre as piadas com a minha avó. Na verdade ela falava no áudio, eu entendo o que você tá fazendo e não sei o quê, e ele pegou esse áudio e rodou durante a live. Entenda, não estou me queixando, só estou mostrando como o limite entre piadas um com o outro era alto. Tinha um limite extenso onde um podia fazer piadas com o outro. Esse limite vai se estabelecendo aos poucos. Vocês estão entendendo? Na época, não reclamei, nem agora estou reclamando. Só estou pontuando para justificar atitudes minhas. E aí ele continuou fazendo piadas com a minha tatuagem, com a minha avó, postando isso, viralizando, tudo bem. Em uma live, eu fiz piadas com a filha dele. No outro dia, ele me liga. Pô, não queria que fizesse piadas com a minha filha, acho que é exposição, alguma coisa assim. Eu falei, pô, tranquilo. A forma que o cara falou, o cara me pediu, disse que não queria que a filha dele se tornasse uma piada, algo assim, não lembro muito bem qual foi a conversa que a gente teve, mas ele pediu pra não fazer piadas com a filha dele. Não toquei mais no nome da filha dele nos podcasts. Estou explicando aqui várias piadinhas que foram surgindo durante o tempo. Uma delas era o fato de zoar ele sobre ele não me pagar. E isso se tornou uma piadinha do programa. Por quê? Porque por eu ser extremamente fodido a vida que eu tinha, é lógico que pra eu ascender ia demorar mais que ele, porque eu tinha dívidas pra pagar, eu tinha outras coisas pra resolver, até meu dinheiro de comédia começar a fazer alguma diferença. Então, na época, surgiam piadas do tipo, paga o Abre, pediram pra ele me pagar. Até que um dia, eu tive a minha energia cortada, ou meu TikTok caiu, não lembro muito bem qual foi a ocasião, mas eu postei pedindo Pix pras pessoas que me seguiam. E um patrocinador do canal, por acaso, me mandou o valor do patrocínio. Eu agradeci a ele, achando que era uma ajuda pra mim. Eu falei, pô, muito obrigado, não sei o que, tá difícil. E ele respondeu explicando que era o patrocínio do canal. Acho que ele entendeu que eu entendi errado. Mas não fazia sentido nenhum ele ter me mandado esse valor. Então, mandei pra Cássio, pô, o patrocinador me mandou o valor. Aí ele falou, beleza, me manda tanto, que é um valor bem mais alto do que 50 a 50. O que eu fiz? Mandei o valor pra ele, porque o canal é dele, então toma o valor. Depois que eu mandei o valor pra ele, eu questionei. Eu não queria questionar antes de mandar o valor, pra não parecer estou segurando o dinheiro do cara e até ele me explicar tal coisa. Não, mandei o dinheiro e questionei. E aí eu descobri que do Pix que entrava, a gente pagava os custos e dividia meio a meio. Do Superchat e patrocinador, eu recebia 20%.
Pode só, na hora eu já falei que não achava aquilo certo, que não achava aquilo justo. Por quê? Porque, como eu falei, investimento foi feito 50-50, já que estava saindo o horário do estúdio do Pix. Só que eu também não posso ser injusto aqui de dizer que a gente tinha conversado algo, que estava sendo roubado, alguma coisa do tipo. Não, eu estaria sendo enganado se a gente tivesse acordado 20% e depois se a gente tivesse acordado 50% e depois ele tivesse me pagando 20%. Então a gente não tinha entrado nessa conversa sobre patrocinadores e sobre superchat. Você pode também interpretar que cresceu o olho quando começou a entrar dinheiro. Também não concordo com isso. Concordaria com isso se a gente tivesse acordado 20% e depois que começou a entrar dinheiro eu quisesse receber mais. Mas não foi isso que aconteceu. A gente simplesmente não tinha conversado sobre valores de superchat e patrocínio. Mas como o Pix estava dividido em 50%, eu talvez por inocência presumi isso. Porque eu venho de uma criação de que, sim, um amigo meu me via comprar uma roupa nova, ele ficava feliz porque sabia que ia ter uma roupa nova pra usar também. Então a gente sempre dividiu tudo muito igual, se fosse justo. Qual foi a minha atitude na época? Falei, então por essa porcentagem, eu prefiro não continuar gravando, eu prefiro não fazer mais. Isso no meio de 2023. Não tinha nem tido um grande boom assim, ainda ia crescer muito mais. Mas eu falei, não concordo em fazer por essa porcentagem. O que eu posso sugerir, a minha proposta é o seguinte: como Rebeca faz parte também do programa, que ela fica por trás das câmeras, interagindo, comandando, praticamente dirigindo, eu posso receber 40%, Rebeca 10% e você 50%. Uma coisa que eu não falei no vídeo, lembrei agora, quando eu disse que queria 50%, receber 50%, era 50% das lives, dos superchats que entrassem nas lives, do Pix que entrassem nas lives. Eu não queria 50% do canal dele, tanto que ele fazia vídeos separados. Então, na minha cabeça, qual seria o justo, no mínimo? Se tem um patrocinador, você divide o patrocinador do mês, o valor do mês pelos vídeos que foram feitos. Se foram feitos 2 vídeos em duplas e 2 vídeos separados, são 4 vídeos, 25% para cada vídeo, e eu recebo 50% das lives que eu participar, que foi assim que foi acordado. Ficou acordado que eu receberia 50% das lives que eu participasse, dos vídeos que eu participasse. Não tinha nada a ver com o canal por inteiro, não queria metade do canal, eu queria metade do que eu participasse. Passou-se 1 semana, 2 semanas, ele entrou nesse acordo, ele topou fazer assim. O que prova 2 coisas. Ou ele entendeu o que eu estava falando e valorizou a minha presença, ou ele viu que o programa, para dar certo, precisava de mim. E das 2 formas, justifica a minha importância no programa. Mas ele achou que deveria deixar bem claro naquele momento que o programa era dele, que o canal era dele, que quem mandava era ele, que dali pra frente ele ia assumir todos os custos e depois ia ser feita essa divisão. 50% de Pix, 40% de monetização e superchat. Então, naquele momento, foi pontuado assim, é um projeto meu, sou eu quem mando, beleza? Eu achei também importante pontuar, então, que o Troféu Ofensa era um projeto meu. Porque até então eu levava todas as minhas boas ideias pro Caverna do Ogro. Tanto que o Troféu Ofensa foi uma ideia de quadro que eu tive pra fazer no Caverna do Ogro. Depois surgiu a ideia de fazer no teatro e fazer um show. Mas todas as ideias boas que eu tinha, eu levava pra lá. Porque eu tinha a impressão de que eu tinha 50% daquele projeto também. E quando eu descobri que não era assim, eu entendi que 50-50 era coisa da dupla. O show Gênio Siameses não tinha pra onde ir. O show Gênio Siameses era uma coisa dos dois. Mas o podcast e o programa era uma coisa dele. Ok, tudo bem. Continuei trabalhando tranquilamente, continuei me dedicando ao podcast tranquilamente, continuei com uma visão de dupla tranquilamente. Tanto que os Live Pix, que é um dos carros-chefes do programa hoje em dia, foi eu que sugeri botar a Live Pix no programa. Eu usei primeiro nas minhas lives e depois eu falei, acho que dá pra usar aqui no Caverna do Ogro Live Pix. E foi uma ideia acatada como duvidosa. Tipo, acho que não precisa não, a gente já recebe pelo Pix mesmo. E na época que a gente fez a live da separação, onde um deveria zoar o outro, eu fiz algumas piadas com a mulher dele. E isso acabou se tornando rotina no programa. Uma piada interna, onde eu zoava a mulher dele. Zoava que ele não era pai da filha dele, zoava que eu ficava com a mulher dele. E esse ano, em 2025, recebemos um convidado lá no Caverna do Ogro, que entramos no assunto xingamentos. Cássio falou que era cristão e que não ia xingar mais até o final do programa. Na hora já acendeu uma luzinha assim pra mim. Vou fazer ele xingar, porque aí vira uma piada. E isso vai se tornar cômico, porque ele acabou de falar que não vai mais xingar, faço ele xingar e já é uma piada. Eu virei pro convidado e perguntei, qual é o pior xingamento na sua opinião? O convidado falou, filho da puta. Eu falei, mas tem gente que a mãe é puta mesmo. E também não é porque virou mãe que é santa. Ou Rebeca aí, que é a mulher dele. Ou seja, fiz uma piada, com estrutura de piada, na hora ele me xingou, o que acrescenta ainda mais pra piada, eu não chamei a mulher dele de puta diretamente. Eu dei a entender que ela não era santa. Eu nem disse ela não é santa. Eu dei a entender, ou seja, tem toda a estrutura de uma piada aí. Na hora, o pessoal no estúdio riu, piada funcionou, ok. Aqui agora, no final do programa, eu não vou falar mais um palavrão, nem. Qual palavrão que você acha mais pesado assim pra falar? Pô, mano, eu não gosto que fala da mãe, filha da p. Eu acho foda, Você velho. acha pesado? Eu acho, mano. Sua mãe te criou com todo amor e carinho, aí o cara chama sua mãe de p. Não, tem mãe de gente que não criou com amor e carinho. E tem mãe também que é putã. Não é porque virou mãe que virou santa, né? Olha a Rebeca aí, ó. Vai se fuder, rapaz. Vai sua mãe. Xingou! Não deu 5 minutos! Xingou! Seleção. Terminou o programa, tudo bem, fui pra casa, dormi, acordei no outro dia, tinha uma ligação dele. Não retornei, não perguntei o que era também, imaginei que, sei lá, a filha dele tinha ligado sem querer, porque quando é uma ligação importante, que alguém não atende, você manda uma mensagem, preciso falar com você. Então imaginei que teria sido sem querer. Na terça ainda, os editores que fazem meus cortes do Instagram me mandam uma piada do podcast pra eu postar. O que já era comum, gravar o podcast na segunda, receber a piada na terça pra postar. Por coincidência, eles pegaram esse trecho. Por quê? Porque eles entenderam, eles viram que era uma piada, eles viram que era um momento engraçado da live. Não fui eu que fui pedir. Faz esse trecho, faz o corte disso, faz o corte daquilo. Postei a piada no meu Instagram. Passou quarta, eu acho que ou na quarta ou na quinta a gente já ia viajar pra fazer uma turnê. Aí no aeroporto o Cássio veio falar comigo que achou que eu tinha pesado a mão nessa piada, achou que eu tinha passado dos limites. Na hora, eu prontamente discordei. Falei, já falei coisas piores de Rebeca e você não se sente magoado. Eu acho que você deve estar com por algum outro motivo, deve estar chateado com essa piada. Aí ele falou que não, que eu tinha perdido a mão, que eu ainda tinha postado o corte da piada. Eu fui lá, retirei o corte de todas as minhas redes sociais,
Não fui olhar na live se esse trecho foi cortado da live ou algo assim. Na hora, eu, pra me defender, rebati ele. Falei, pô, você fez piadas um dia depois do meu tio morrer. Porque minha avó morreu, ele fez piadas. Meu tio morreu, um dia depois do meu tio morrer, ele tava fazendo piadas no podcast com meu tio. Meu avô morreu, ele fez piadas. E quando eu me defendi dizendo, eu falei exatamente assim, pô, é porque a gente tem um limite maior um com o outro. No dia que meu tio morreu, você fez piadas no outro dia com ele. Ele virou pra mim e falou, mas você quer comparar seu tio com Rebeca? Como se Rebeca, a mulher dele, fosse mais importante que meu tio. E assim, um tio meu que foi dos poucos que não morreram de tiro, um tio que teve câncer, ficou dias internado em tratamento, também tinha família, também tinha filhos, também tinha mulher, então nenhuma pessoa é mais importante que a outra não. Na hora eu fui lá nas minhas redes sociais retirar o vídeo e tinha um comentário de Rebeca no post dizendo, me respeite, tinha um comentário de Cassius também dizendo, qualquer dia eu vou lhe dar um soco. Antes, quando eu tinha visto esse comentário, era só mais um comentário pra render a piada, aí ficou irritado, não sei o quê. Mas depois dessa reclamação, eu já comecei a olhar diferente. Já comecei, pô, o cara tá querendo me amedrontar pra não fazer piadas com a mulher dele. Mesmo assim, fui lá, tirei os cortes do ar. Isso abala toda aquela teoria de que o humor não tem limites. Fiquei uma semana pensando nisso, fui lá gravar outro Caverna do Ogro pra ver se ia ser a mesma coisa. Não me senti confortável. Como eu não me senti confortável, eu pensei, pô, vou ter que sair do programa. E aí justifica todas as outras coisas que eu falei pra vocês. Por quê? Porque quando se decidiu uma porcentagem, ele deixou claro que ele que mandava no programa. Então a pessoa que é dona do programa, que manda, tá vindo dizer que eu perdi a mão, que eu errei, sendo que não é uma coisa. Que, por exemplo, eu sou convidado pra participar do Caldeirão do Hulk. Vou lá, faço uma piada com a Angélica, o Luciano Huck vem reclamar comigo. Eu entendo, perdi a mão, realmente pesei. Mas se o Luciano Huck costuma fazer piadas com a minha família, chamar minha avó que morreu de Kenga, zoar meu tio um dia depois dele morrer, e olha só, não estou me queixando, só estou dizendo que, pô, eu não dava pra aceitar essas coisas, não dava pra aceitar essa comparação como se a família dele fosse mais importante que a minha, ou seja, pode fazer piada com a sua família, com a minha não, até em memória dos meus parentes. Eu nunca reclamei de uma piada, eu nunca pedi pra tirar uma piada, porque eu entendo como, se você faz esse tipo de piada comigo, tudo bem, eu tenho esse limite pra fazer piadas com você também. O que me incomodou não é as piadas com a minha família, o que me incomodou é eu não ter o direito de fazer as piadas com a sua família também. Então eu não estava mais confortável pra fazer o programa. Sendo assim, eu cheguei, chamei ele pra conversar, olhei no olho dele e falei, ó, não tô mais confortável de fazer o programa por conta disso e disso aqui. Falei pra ele, tem o Gênio Siameses, que eu entendo que é um projeto separado, por mim continua, é um projeto que eu gosto. Se você não se sentir confortável pra continuar, você chega pra mim e fala que a gente resolve. Quando ele foi anunciar minha saída do Caverna do Ogro, ele achou importante pontuar de que era um conceito que tinha se criado ali o Caverna do Ogro, de comédia sem limites, de piadas sem limites, que eu não enxerguei naquele momento. Também, na boa intenção, na forma de querer sair sem tretas, eu falei, ó, ele perguntou, você quer sair quando? Eu falei, pô, por mim, eu já tô de boa, não participo, mas podemos sim fazer uma live de despedida pra o quê? Zoar esse momento, o Abner tá saindo, vamos zoar com isso, fazer uma live de despedida, etc. Essa live nunca aconteceu. Mas aí eu entendo que o clima poderia não ficar bom, eu não sei se eu ia me segurar e não fazer alguma piadinha sobre isso, mas beleza, saí do Caverna do Ogro, aparentemente pra mim, tudo resolvido, vim a público e falei, não teve treta, até porque não teve treta, realmente teve uma discordância, e foi o que eu falei, teve uma discordância e não teve treta. Eu discordei dele vir me dizer que eu pesei a mão, porque se o cara adota uma postura do tipo, pô, eu senti essa piada, eu tô incomodado com essa piada, eu acho ok, assim como foi com a filha dele, mas de botar a culpa em mim, de dizer que eu pesei a mão, de dizer que eu perdi a linha, quando ele já tinha xingado a minha avó de Kenga, minha avó morta de Kenga, e eu nunca fui acusar ele de estar errado, acusar ele de perder a linha. E outra coisa, é o básico de um comediante, pra mim, na minha visão. Se eu faço piadas com o filho do Marco Mignon, eu vou ter que aceitar que outras pessoas façam piadas com meu filho, porque o meu filho é mais especial do que o filho do Marco Mignon, porque a minha família é mais especial que a família de alguém. Até que hoje é dia 18 de agosto, eu acabei de chegar de uma turnê do Gênio Siameses no Centro-Oeste, e essa semana que passou foi o quê? Na segunda-feira passada. Hoje é segunda, foi na segunda-feira passada. Acredito que dia 11, né? 7 dias a menos. É dia 11, 10, na segunda. Tava tudo certo, o show do Gênio Siameses rolando, marcando mais shows do Gênio Siameses, e chega uma mensagem da mulher dele no celular da minha namorada, perguntando quais shows do Gênio Siameses já tinha contrato fechado. E aí ela disse os shows que tinha do Gênio Siameses, e ela falou, que a mulher dele falou que não marcava mais shows, que o Cassius decidiu não continuar com o Gênio Siameses. E no mesmo dia, isso foi na, sei lá, segunda à tarde ou de manhã, no mesmo dia, à noite, ele tava no programa dele falando que não ia mais, que eram os últimos shows do Gênio Siameses. E até agora, ele não falou comigo que acabou o Gênio Siameses. Então, até agora, eu não sei que acabou o Gênio Siameses. Eu fiquei sabendo porque foi falado pra minha namorada e depois foi falado em público. Assim, sem motivo nenhum aparente. Até agora não foi me passado nenhum motivo. Isso foi na segunda e a gente tinha turnê marcado na quinta. Eu já estava chateado com isso e já estava na minha cabeça. Mesmo que venha conversar comigo durante a turnê, já não é a mesma coisa. Já foi um recado enviado por uma terceira pessoa, já foi uma coisa que eu vi na internet, que o público veio me informar que minha dupla tinha acabado. Mas o que não aconteceu também. Fizemos a turnê no Sul, no Centro-Oeste, desculpa, e não trocamos uma palavra. No último dia da turnê, no domingo, ontem, assim que acabou o show, ele chamou eu e minha namorada no camarim e falou, vamos trocar 2 minutos aqui de ideia. Sentou lá e falou que queria pedir desculpas por não ter falado, é porque meu jeito assim eu fico constrangido. E é isso. Foi uma desculpa assim, totalmente vazia, que eu nem sei se ele tava pedindo desculpas por não ter informado que ia acabar com a dupla, ou por não ter conversado com a gente durante a turnê. E aí aquele discurso que eu tinha de sair do Caverna, não teve treta, teve discordância. Hoje, com o fim do Gênio Siameses, eu tenho uma chateação imensa, porque o discurso que está rolando é que eu sou ingrato, eu sou individualista, porque eu só penso em mim, sendo que vamos lá, ainda quando eu estava no Caverna do Ogro, a gente brigou com uma casa de shows aqui em São Paulo, os dois, porque essa casa passou quase um mês pra pagar a gente, porque o dono dela estava viajando, e eles só informaram isso no meio de uma turnê que a gente estava fazendo, então entramos em acordo. O Gênio Siameses não faz mais shows nessa casa. E aí, uns meses depois, ele apareceu anunciando o show solo dele nessa casa.
eu já comecei a pensar que, pô, não tem mais o pensamento de dupla. Porque é igual tá aí um amigo meu, a gente briga com uma pessoa, no outro dia eu vejo esse amigo meu andando com aquela pessoa. Pra mim não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sendo taxado de individualista e de ingrato. Sendo que, no ano passado, foi o quê? 2024? Acho que foi 2024, o filho dele nasceu, no mês que o filho dele nasceu, ele pediu pra passar um mês sem marcar show do Gênesis tinha meses. Pra mim tudo bem, não tem problema nenhum com isso, é o filho do cara. Mas, no mesmo mês, ele marcou o show solo dele, tanto que o filho dele nasceu no dia do show solo dele. Mas eu sou individualista, eu que sou ingrato. Eu fiz aquele primeiro show solo lá em 2021, quando não tinha público nenhum. Em 2024, ele começou a fazer o show solo dele. Pra mim, zero problemas. Também comecei a fazer o meu show solo. Só que quando eu fiz o meu show solo, eu fui fazer uma camiseta do meu show solo pra vender também e ganhar o dinheiro. Ele chegou pra mim pra falar que se incomodou sobre isso, porque eu fazia uma camiseta do meu show solo, criava concorrência com a camiseta do show do Gênesis Meses. Sendo que ele começou a fazer o show solo dele primeiro, ou seja, criar um show solo, não cria concorrência com o show do Gênesis Meses, mas cria uma camiseta solo, cria concorrência com a camiseta do Gênesis Meses. E aí, outra coisa que ficou definida, os finais de semana eram para shows do Gênesis Meses. E um dia de semana para shows solos. Só que inúmeras vezes, quando ia marcar show do Gênesis Meses, já tinha show solo dele marcado em final de semana. Já aconteceu de não ter show dele marcado na agenda no final de semana, marcar show do Gênesis Meses e depois ter que desmarcar porque o show dele estava marcado, só não estava na agenda. Mas eu sou individualista. Agora, esse mês agora de agosto, que é o mês que estamos encerrando, tínhamos turnês para marcar com o Gênesis Meses e fomos ver a disponibilidade dos finais de semana. Um final de semana ele não podia porque era dia dos pais, outro final de semana ele não podia porque ia pro casamento de um amigo, outro final de semana não podia porque tinha show solo dele. Ou seja, a gente tinha acordado finais de semana pro Gênesis Meses. Mas aí de 4, tinham 3 compromissos dele. Mas eu sou individualista, mesmo eu dedicando anos da minha carreira para um programa que não era meu. Eu sou individualista, tanto que cancelamentos que eu tive, eu movimentava todo o público para ir para lá porque eu tinha uma visão de dupla, talvez inocência da minha parte. Tem um áudio aí de quando rolou o cancelamento do Rio Grande do Sul, que talvez foi o maior da minha carreira, de eu negando ir num podcast para direcionar primeiro o público para lá. Pô, Pivete, e aí? Véi, se tu não se incomodar, a gente poderia fazer isso depois do Caverna do Ogro, velho. Eu gravar o Caverna do Ogro na segunda, a gente provavelmente vai usar isso como tema. E aí eu queria chamar a atenção pra lá. E aí, diferente de quando eu saí do Caverna do Ogro, que eu disse que não tinha nenhuma treta, só discordância, agora tem claramente um chateamento da minha parte. Meu recado agora, tudo estando esclarecido, é pra você que gosta de mim. Peço que você tenha um pouco de paciência. Eu dediquei anos da minha carreira para um programa que hoje tem meu DNA. Hoje, pelo menos quando eu saí lá, pelo menos 50% daquele programa tinha meu DNA, 50% daquele público fui eu que conquistei. E hoje eu tenho que recomeçar, tenho que buscar construir um produto novo. Olha só, não é uma lamentação, uma queixa, é só um fato. Então eu espero que você tenha um pouco de paciência até eu construir uma coisa que só tenha a minha cara, que tenha a minha identidade 100%, já que 50% da minha identidade ficou lá. E a minha grande chateação não é o encerramento do Gênesis Meses. É o encerramento do Gênesis Meses sem nenhuma consideração, sem uma mensagem, nem justificativa. Nem uma mensagem, estou deixando de fazer por conta disso, disso e disso. Não, é só, estou deixando de fazer, viu? Mas não, pô, mensagens por terceiros. Primeiro para o público. E até agora, não para mim. Não que eu queira mais, também não quero mais contato. Esperei até demais esse diálogo e não houve. Mas eu acredito que é isso. Foi um vídeo muito, muito longo. É um vídeo que eu preciso deixar várias coisas claras. Não é um vídeo fácil de fazer, é um vídeo pesado, eu preferia muito mais estar aqui fazendo comédia, estar fazendo piada, que é o que eu vou continuar fazendo daqui pra frente, mas tem muita coisa que precisava ser esclarecida, porque eu me sinto injustiçado, depois de tanta coisa, sair como ingrato e individualista. E também a total falta de consideração sobre o que eu fiz, ou o que a gente fez com o Gênesis Meses, que é um grande projeto nacional, e eu não ser avisado sobre o encerramento desse projeto. Eles só zoaram o Said, mas Said fica muito triste com o fim do duplo. Ok, só. Olha que porra aqui. Salam aleikum. Aí é foda. Meu muçulmano é a bomba aqui do Ô, bomba. Faltou uma coisa na fantasia dele. O quê? O crachá de autista. Gente, eu desliguei a câmera, lembrei de outro ponto. O discurso é de que ele não se incomodou com a piada. É que ele se incomodou de eu ter postado o corte pra provocar ainda mais. Como se eu tivesse feito o corte, como se eu tivesse mandado pro editor assim, faz esse corte aqui. E mesmo se eu fizesse isso, eu achei o trecho engraçado, eu posso fazer esse corte. Mas é uma síndrome de perseguição de que acha que eu postei o corte pra provocar, de acha que eu postei o corte pra incomodar. Era só mais um corte, era só mais uma piada. E por que eu estou falando isso? Porque com certeza esse vídeo aqui vai ser visto como, está falando mal de mim. Está querendo acabar comigo, está querendo... Tudo isso fez Said lembrar de outra história, hein? E agora um recado pra você que é fã, que era fã da dupla, e fica pedindo, volta, não briga, não sei o quê. Pessoal, eu não queria que acabasse. Sendo sincero, não queria que acabasse nem a dupla, nem queria sair do podcast. Mas até por consideração ao discurso que eu venho carregando há anos e carregando pra vocês, como eu já falei, eu posso voltar a bater laje no Nordeste, mas eu não vou vender minha alma, eu não vou ir contra os meus princípios, eu não vou ir contra as coisas que eu acredito e as coisas que eu venho pregando aqui na internet há anos. Então, pra mim, seria traição até com vocês eu aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que é isso, acho que já ficou um vídeo muito, 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 muito longo. Talvez, com certeza, quando eu desligar a câmera, eu vou ficar lá, pô, devia ter tocado nesse ponto aqui também. Devia ter tocado naquele ponto, mas já deu.